Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, hoje a gente vai estar realizando a defesa do nosso TCC e o nosso tema é um estudo de caso sobre a Gol Linhas Aéreas. A gente vai realizar uma análise econômico-financeira em busca das razões da companhia se manter ativa no mercado de ações em situação de insolvência técnica. Uma companhia aérea, ela pode ser definida como uma empresa que fornece serviços de transporte de mercadorias e passageiros em diversas rotas. No Brasil, conforme informações obtidas no site da ANAC, desde maio de 2019, as empresas da Gol, Azul e Latam são responsáveis por 99% do mercado aéreo doméstico. Conforme pesquisas, as empresas do setor aéreo têm apresentado dificuldades para se manterem. Um exemplo disso é a Gol Linhas Aéreas, que em 2021 teve seu relatório de auditoria apontando possíveis riscos de continuidade no decorrer dos próximos anos. Com base nisso, resolvemos realizar uma pesquisa sobre a Gol, acerca de identificar os possíveis motivos do porquê a companhia se mantém em situação de insolvência técnica, averiguar como a mesma se mantém ativa na Bolsa de Valores, analisando dia a dia o preço da ação da companhia e, por último, realizar análise de possíveis indicadores com base nas demonstrações da companhia e tentar encontrar correlações entre os itens citados acima. Em relação ao referencial teórico, esses tópicos foram os principais conceitos que abordamos no nosso referencial teórico, com seus respectivos autores e anos. Os indicados pela setinha verde foram os principais para o desenvolvimento do nosso trabalho. A demonstração de fluxo de caixa, por exemplo, segundo Visconti e Padovese, é responsável por evidenciar as mudanças ocorridas na conta caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, mais conhecido como grupo de disponíveis das organizações, entre dois exercícios sociais consecutivos. Possuem duas formas de apresentar a demonstração de fluxo de caixa, pelo método direto e pelo método indireto. O método direto, segundo Padovese, ele é realizado a partir das movimentações financeiras e constantes nos relatórios contábeis de caixa e equivalentes de caixa. Já o método indireto, ele parte do lucro líquido do exercício e é ajustado por itens que não representam uma saída ou uma entrada efetiva de caixa. E é também o método mais utilizado nas publicações internacionais. Por último, de acordo com Malta, a falência técnica ela vai ocorrer quando o devedor se encontrar com um passivo superior ao seu ativo, ou seja, quando seus bens e direitos não forem suficientes para cumprir as suas obrigações, apresentando assim um capital próprio negativo. A respeito dos métodos aplicados à pesquisa, segundo Gil, as pesquisas se apresentam com o objetivo de entender as razões pelo quais os fenômenos da pesquisa acontecem, um estudo de fatos passados buscando explicações do presente. Com isso, buscamos em artigos, teses, livros e coleta de dados por meio de documentação indireta com fontes primárias, que, segundo Lacato, são os dados coletados por outras pessoas provenientes dos próprios órgãos que realizaram o trabalho. No nosso caso, nós pegamos principalmente os dados emitidos pela Gol e algumas outras informações. Diante disso, as informações apresentadas foram extraídas de 3 sítios principais, que nós extraímos essas informações: a B3, a Invest e o RI Voigol, que seria a página de relação com investidores da Gol, utilizados para extrair as demonstrações contábeis, relatórios da companhia, preços de ações e o preço do dólar no decorrer dos anos, no nosso caso, de 2009 e 2022, que foi o período de estudo do nosso trabalho. Em relação às análises e resultados obtidos, em primeiro lugar, foi realizada a leitura e análise das demonstrações contábeis da empresa desde 2009 até 2022, com o objetivo de tentar entender os motivos do porquê a companhia de grande porte desse jeito vem acumulando um patrimônio líquido negativo em mais de 21 bilhões de reais no fim do ano de 2022. Ao analisar as demonstrações, a gente percebeu que a empresa tem sido muito afetada pela desvalorização da moeda brasileira, já que, segundo as suas demonstrações publicadas,
mais de 50% dos endividamentos da empresa e 36% dos custos estão atrelados à moeda norte-americana, o que demonstra que ela sofre um grande impacto com a desvalorização do real. Outro item que afetou bastante a companhia foi a pandemia, porque no início do ano da pandemia houve uma estagnação das vendas e o fechamento das fronteiras. Então isso acarretou uma diminuição de mais de 50% da receita bruta da companhia. E assim, isso causou fortes impactos, porque o que aconteceu? Ocorreu uma diminuição das receitas e uma manutenção das despesas. Isso causou um elevado prejuízo para a companhia. Esses itens, eles foram os mais relevantes para justificar o motivo da companhia se encontrar com patrimônio líquido negativo acumulado desse montante. Fato que pode ser obtido analisando os demonstrativos contábeis e levando em consideração apenas o regime de competência. Se a gente levar em consideração apenas esses resultados, a companhia ela se encontraria sim em uma situação de falência técnica, item onde os passivos da companhia são maiores que os seus ativos. Só que assim, ela não pode ser considerada como insolvente, porque para ela ser considerada como insolvente, ela não poderia estar gerando fluxo de caixa. E assim, isso é uma situação que não acontece na empresa. Ela está sim gerando fluxo de caixa e o caixa dela é bem avantajado. Com isso, resolvemos analisar a demonstração de fluxo de caixa da companhia e podemos observar que eles realizam a publicação pelo método indireto. Só que a forma que eles publicam não está de acordo com o proposto pelo autor Padovese, já que eles incluem o lucro líquido na demonstração de fluxo de caixa em vez de deduzir os itens do resultado do período. Eles teriam que deduzir do lucro líquido as demonstrações, os itens do fluxo de caixa. Então, a gente refez essa demonstração de fluxo de caixa conforme indicado pelo Padovese. E os resultados apresentados na demonstração de fluxo de caixa foram transferidos para a conta de resultado dentro da DMPL, visando demonstrar que a empresa se mantém pelo regime de caixa. Com isso, houve um impacto significativo no resultado do patrimônio da companhia, no decorrer dos anos com essa substituição, demonstrando assim que a empresa está funcionando pelo regime de caixa, pelo caixa, e não pelo regime de competência, conforme indicado pelas demonstrações publicadas. Com isso, pode-se observar que houve uma grande variação entre o caixa gerado nas operações e o caixa gerado nas operações ajustado pelo autor, de acordo com o Padovese. Como no caso em 2022, que o caixa gerado que foi demonstrado pela companhia estava aproximadamente 3 bilhões e 200. Já quando foi ajustado, passou para ser 1 bilhão e 700, aproximadamente. Com isso, vale destacar que o caixa gerado nas operações é afetado. Já o caixa líquido das atividades operacionais, que demonstraria o total dessa conta, não é afetado. Já em relação à análise do patrimônio líquido, pegamos aquela conta de caixa gerada nas operações que foi dita anteriormente e aplicamos dentro da conta de resultados da DMPL. Com isso, obtivemos o resultado apresentado pelo gráfico a seguir. Nele, podemos observar que houve uma grande variação ao decorrer dos anos. Em 2022, o patrimônio líquido da companhia estava em menos 21 bilhões aproximadamente e com a alteração passou para mais de 7 bilhões de reais positivo. Portanto, isso demonstra que a companhia está se mantendo pelo caixa e não pelo regime de competência, como é demonstrado pelas demonstrações. Por fim, a gente chega à seguinte conclusão, que se a gente realizar a demonstração de fluxo de caixa de acordo com o indicado pelo Padovese, vai ocorrer uma diminuição significativa no caixa gerado pelas operações. Outro ponto é que a companhia ela não se encontra em situação de insolvência técnica, como indica suas demonstrações contábeis, né? A gente viu que isso não ocorre, que de fato, pelo regime de caixa, ela está se mantendo bem, está com patrimônio líquido positivo. Em relação à análise dos índices, a correlações, a gente não conseguiu encontrar nenhuma correlação significativa. E a gente verificou também que a empresa ela é consumidora de caixa. E assim, a gente deixa como sugestões futuras
que ocorra futuros trabalhos acerca do mesmo tema que a gente abordou em outras companhias aéreas, como a Azul, como a Latam, para ver se elas se encontram também na mesma situação, para ver se as demonstrações delas são abordadas da mesma forma que a Gol. E o que isso está levando também, né? Outro ponto que a gente deixa é que possíveis estudos acerca de uma demonstração de fluxo de caixa pelo método direto, porque aí a gente teria como verificar possíveis alterações no resultado. Ou seja, outros trabalhos desenvolvendo a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto da companhia. E essas foram as referências que a gente utilizou para o desenvolvimento do trabalho, não todas, mas as principais, e aqui estão constando nesse slide também. É isso.